O nosso próximo ponto, o segundo ponto, é que os mais enfraquecidos serão nossos. Enfraquecidos ainda por causa da ingenuidade. Enfraquecidos porque não têm experiência de vida para pesar, pensar, decidir. Um garoto de 12 anos de idade, uma mocinha de 12 anos de idade, tem a sua maturidade para aquela idade, mas não para a vida, para a existência, ao ponto de pesar e saber se está errado. Isso é perigoso, e principalmente como lhe é passado, pode ser que atraia muito. Então, o objetivo daqueles príncipes e nobres era de dizer: vamos pegar esse garoto e vamos fazê-lo como nós queremos, rei, para que muitos desmandos aconteçam nessa nação, porque nos desmandos a gente manda, e a gente impõe, e a gente fica por cima. Em primeiro lugar, eu destacaria nesta noite: vamos pegar os enfraquecidos para que eles sejam nossos. É que o mundo é persistente, o sistema é insistente, o sistema não se cansa e nem enjoa de repetir e repetir. E assim me volta a história de Manassés de Judá, lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Nós podemos ver que quando ele começa a reinar, ele tem 12 anos de idade. É um garoto indefeso para o sistema, ingênuo para o que podem fazer com ele e dele. Estão colocando os anzóis com iscas, e ele só está vendo as iscas. E assim pode ser com muitos meninos, rapazes e moças cearenses. E o sistema logo quer penetrar e dominar. E é penetrante, e é cativante, e é mesmo impressionante, por isso que arrasta multidões. Por que não seguir a moda, o modelo, a vida que a gente pode ver de alegrias e festejos da Babilônia? Vamos usar isso para inculcar, através do sistema de ensino, nada de Deus, sem Deus. Vamos fazer com que eles se sintam o máximo, sem Deus. Vamos fazer com que os seus filhos se desenvolvam como nós queremos. Para isso, deixem os seus filhos conosco a maior parte do tempo. Providenciaremos tudo. E aí, no afã e no arrobo de você querer ser, conquistar, acontecer, e agora me dirijo muitas vezes às mulheres que, não precisando trabalhar fora, porque deveriam estar cuidando dos seus filhos, se as circunstâncias lhes permitirem e permitissem assim. Mas quem sabe porque você quer provar alguma coisa para alguém, você pode estar entregando os seus filhos para os outros. Vocês já pensaram nos perigos que estão embutidos aqui? As armadilhas de que adianta você conquistar tanto, de que adianta você ser tanto lá na frente e depois você chorar amargamente porque você desconhece o seu menino, porque você desconhece a sua menina. Que os pais não vejam mais os filhos. Vamos fazer com que eles fiquem numa massa, em numa situação, e numa dinâmica, e numa vida tão corrida, que quando eles saírem para trabalhar, os seus filhos ainda estão dormindo. Quando voltarem do trabalho, seus filhos já estão na cama. Vamos fazer com que eles não convivam mais, que a convivência dos filhos deles nos pertence. Nós vamos cuidar dos seus filhos. Hillary Clinton foi mestra nisso, quando escreve o seu livro Aldeia Global, e diz que é o governo quem tem que educar, é o governo quem tem que criar os seus filhos. E assim sendo, muitos de nós estamos entregando os nossos meninos e meninas, não estamos mais convivendo. O sistema vai dizer: distanciem-se vocês da família todos. Quanto mais os pais estiverem distantes, melhor para o sistema. Quanto mais os pais estiverem distantes, nós atacaremos. Eu tenho muito carinho
por esse assunto da infância, porque eu vejo que nós temos cuidado tanto de casamentos, tanto de pregação expositiva, tanto de tanta coisa boa, mas ainda não temos um pensamento teológico prático para os nossos meninos e meninas. Os nossos departamentos infantis ainda estão à míngua. Nós precisamos parar com isso e nos voltarmos para eles, porque eles são as pessoas mais atacadas no presente século. Vamos deixar os pais distantes e alienados. Ontem eu estava assistindo na televisão um programa da National Geographic e mostrava lá os leões do pântano. E 2 leões se voltaram para atacar um leãozinho indefeso. Os leões adultos querem atacar logo os indefesos, os pequenininhos, porque como que prevêem neles uma ameaça de acontecer, então vamos acabar logo. E foi muito bonito como a leoa se voltou contra aqueles leões. Foi muito bonito como a leoa defendeu a sua cria. Mas tem muitas mães entregando os seus meninos aos vorazes desse mundo, aos leões terríveis desse mundo, meninos e meninas. E sempre haverá ímpios por perto. Até mesmo a mãe poderá fazer com que, como vimos na história de Manassés, logo introduções das ideias israelitas ímpias, os baalins dos dias de Acabe, acabem com seus filhos. A ideia do sistema é mesmo essa. Vamos fortalecer esses meninos e meninas que ainda são fracos na resistência. Vamos fortalecê-los no nosso sistema. E eles serão muito fortes. Ah, se eles pegarem a ideia. Ah, se eles acharem que é assim. Ah, se eles acharem que estão certos, que a vida é esta, eles serão os nossos maiores batalhadores. Eles brigarão por nosso sistema. Cada vez mais tem surgido mais cedo, como já desadverti, o materialismo darwinista, vindo com tudo, mas também sabendo vir prestando seus filhos. Em muito do sistema de ensino, e não é só em determinadas aulas, mas em todas elas, o professor de matemática pode dizer sugestivamente: quando éramos primatas e não sabíamos somar 2 mais 3, e assim vão inculcando, vão gotejando as suas ideias. Já a partir dos 7 anos de idade, meninos e meninas estão tendo contatos em São Paulo com o livro de Richard Dawkins, A Magia da Realidade, leitura filosófica em classe. Estão dizendo que a filosofia é ateísmo, a filosofia do ateísmo, que as escolas estão comprando seus livros e trazendo para os meninos e meninas. Também eu quis dizer da vaidade consumista narcisista. Meninos e meninas tendo demais, sendo demais, aparecendo demais, roupas caríssimas, a moda infanto-juvenil caríssima. Sabe, meu querido, minha querida, no meu tempo eu fui criado com quichute. Alguém aqui usou quichute? Oh, tênis maravilhoso, bom e barato e inteligente. Bom e barato e inteligente, que passava de ano. As meninas usavam quichute. Quichute era lona e borracha. Chué. Isso era o quichute. Você amarrava o pedaço do quichute até quase o joelho. Mas todo mundo era feliz com o quichute. Eu tenho um amigo que trabalhou na Alpargatas durante muito tempo. Ainda parece que fabricam quichute para vender para Bolívia. Se você quiser vender o número do pé do seu filho, da sua filha, e você combina com seu filho, vou lhe dar um tênis que ninguém tem. Vou comprar um tênis para você que ninguém tem. Chama todo mundo no quarto da escola que eu vou levar um tênis que ninguém tem. Chega lá no quarto da escola e dê um quichute para o seu filho de presente, para você ver que chute você vai levar na canela. Nós mesmos estamos estragando os nossos filhos. Uma criança de classe média nos Estados Unidos recebe hoje cerca de 170 presentes por ano. Quando você era menino, menina, você só recebia 2 presentes.
presentes por ano, lembra disso? No seu aniversário e no... Se você tivesse nascido no dia do Natal, o problema é seu, só ganhava um. Meninos e meninas narcisistas que estão amando isso. E nós estamos abastecendo esse narcisismo. Eu queria dizer também do feminismo infantil. Tenho conversado com o pastor Cleiton e com demais irmãos aqui em Fortaleza. Através do nosso projeto Pequenos Passos, estamos tendo a possibilidade de trazer alguns congressos do Pequenos Passos aqui para Fortaleza. Orem por isso. E um dos nossos temas que eu gostaria de trabalhar com vocês seria sobre a feminilidade das meninas, porque está desaparecendo. O feminismo infantil tem vindo com muita força para cima das meninas, vocês não têm ideia disso. Através do empoderamento das meninas logo cedo. Se você entrar no Google e você colocar lá feminismo infantil, você vai encontrar muitas e muitas informações. Mas vejam só 3 que eu peguei aqui. A revista Fórum, com um documento, com um texto dizendo empoderamento infantil, feminismo e equidade para crianças. 15 livros para ensinar crianças sobre igualdade e feminismo. Um dos livros também lidos por escolas em São Paulo é Ajudando uma Menina a Ser Feminista. Lições para educar crianças feministas. Em passeatas sobre o feminismo, pode passar, tem levado meninas, crianças ainda. E tem feito com que essas meninas já estejam em condições como essas, sem blusa e com desafios. Liberdade é o meu futuro. Mas ninguém sabe ser livre, sem se complicar. Quantas meninas feministas quebrarão a cara? Quantas meninas feministas mocinhas serão infelizes? Desgraçadamente felizes. Nós precisamos saber que o sistema se voltou com força contra as crianças. E nós vamos orar e nós vamos agir. Eu era pastor no Paraná. E desde garoto eu nunca gostei muito de uma frase que dizia assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aconteceu alguma coisa, eu me dizia assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu detestava isso, porque que chance eu tenho? Se eu corro o bicho pega, se eu fico o bicho come, que chance eu tenho? Que coisa mais negativista. Quando eu vi um crente dizendo um negócio desse, por favor, mude o seu discurso. Aí eu era pastor no Paraná, estava no acampamento de jovens, um acampamento muito bonito. Vindo dali tinha um caminho que dava para o rio, umas árvores altas, parecia uma visão apocalíptica que eu estava tendo. Eis que sobe dos rios um jovem, com a camisa escrita: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Chamei o rapaz para uma conversa. Cara, eu falei: que isso? Que camisa é essa? Que camisa é essa? Como é que você é crente e usa uma camisa dessas? Pastor, o senhor me permite me dar as costas? Pois não. E aí eu entendi a mensagem: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas quando ele mostrou as costas dele, estava assim: se orar o bicho foge. Nós precisamos orar mais por nossos meninos e meninas. Nós precisamos orar mais pelos nossos professores que são fiéis ao Senhor, que estão nesse sistema sofrendo pressões. Nós precisamos orar pelos nossos diretores de escolas. Nós precisamos orar pelos nossos filhos que estão indo e ouvindo o que eles nem têm coragem de contar para a gente. Que Deus proteja as suas mentes. Ah, se o povo de Deus ora, ah, se o povo de Deus age. Eu quis dizer ainda da ideia do egoísmo latente, soltando o egoísmo pelos poros. Você não é servo, coisa nenhuma, você é rei, você é rainha. O que tem de menino prepotente, o que tem de menina arrogante, isso não tentem dar desculpas de que ele tem uma personalidade forte, que ela tem uma personalidade forte. Ele é grande pecador, ela é grande pecadora e já está mostrando isso no seu caráter. Ninguém deve ser tido como dono do mundo. Não entre no meu quarto, não se aproxime,
com tão pouca idade, com tanta arrogância. O que dizer da aceitação de uma nova sexualidade infantil? Passamos por momentos em que ouvimos falar mais e mais essa questão de identidade de gênero, ideologia de gênero, coisas desses tipos. Mas o Hospital da Clínica em São Paulo, Sistema de Saúde de São Paulo, pode faltar gás nos postos de saúde, pode faltar esparadrapo, pode não ter o medicamento, mas o Hospital das Clínicas em São Paulo está totalmente pronto para receber as famílias que estiverem com seus filhos com confusão de gênero. E a busca em São Paulo aumentou, pelas famílias e pelos familiares, 60% aumentou a busca, envolvendo crianças de 5 a 12 anos de idade. Esses são os dias terríveis. Os nossos filhos vivem nesses tempos. Não podemos tirá-los do mundo, mas temos um Deus que pode livrá-los do mal. Mas cuidado, porque se você não tiver os seus padrões, a sua perseverança, se você não tiver o temor do Senhor, o amor pelo Senhor, saibam que padrões mundanos pegam, e pegam rápido, e eles são capturados e captados. Quer dizer também que muitos jovens hoje, já esses milenais, que eles poderão ser e fazer pior ainda. No dia dos juízes, por exemplo, diz que morrendo uma geração, levantou-se outra que não estava nem aí para o Senhor e fez o que era pior, muito pior. Em terceiro lugar, meus irmãos e minhas irmãs, a ideia do sistema é essa: vamos colocar neles, nos mais jovens e mais fracos, os nossos sentimentos, para que eles pensem como nós, sintam como nós, desejem como nós. Esses são incansáveis e, como príncipes e nobres, eles têm toda a facilidade da mídia, eles têm todo o poder de comunicação. Vamos colocar os nossos sentimentos neles. Quais vantagens, querido? Vindo a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, uma igreja que estava em Corinto, mas Corinto estava muito nela. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está advertindo, admoestando aquele povo que conhecia o Evangelho. E Paulo então diz, na segunda carta, capítulo 2, versículo 11: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Quais são as vantagens que Satanás está conquistando na sua casa? Saiba que ele odeia as crianças. Nos dias de Jesus, ele usou todo o sistema. Um Herodes louco usou todo o sistema para perseguir e matar crianças que não podiam se defender. E vai se ouvir um choro, um clamor, um urro. Eram mães chorando por seus filhos que já não mais existem. Cuidado para que isso não aconteça na sua casa, porque o sistema virá com tudo para cima dos seus filhos. Satanás odeia crianças, ele também odeia a infância. A infância é o nosso melhor momento. A infância é tão querida que nós morremos de saudade da infância. Se aqui nesse aparelho baixassem um aplicativo chamado Máquina do Tempo e piscassem 4 quadradinhos para você colocar e poder viajar no tempo, com certeza você iria colocar as datas que lembram a sua infância. Você não ia colocar assim 2060, quero ver como é que hoje está em 2060. Vai que você está com Alzheimer, não pode mais voltar. Você ia querer colocar para a sua infância. Casimiro de Abreu dizia: ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem. Tem coisa mais bonita do que a infância de uma pessoa. É quando ela sonha, é quando ela viaja, é quando ela faz, acontece, brinca. Coisa linda é quando as meninas brincam de casinha, brincam de boneca, meninos de carrinho. Eu estava certa vez no Carrefour, e
quando eu vinha com um carrinho de compras, que eu entrei naquela fileira ali de compras, do outro lado apareceu um garoto de 5 anos de idade, vestido de Homem-Aranha. E ele estava soltando teias para todo lado. E eu me aproximei dele e falei assim: Homem-Aranha. Ele até me olhou, parou, me olhou, sou Homem-Aranha. Poxa vida, prazer conhecer o Homem-Aranha. Sou seu fã. Homem-Aranha, é tão bom estar aqui agora fazendo compras, sabendo que você está aqui com a gente, que você está aqui para proteger a gente. Aquele garoto me olhava. Muito obrigado, Homem-Aranha. E eu vi dele com convicção: qualquer coisa me chama. Mas estão adultizando as nossas crianças. Nossas crianças não brincam mais, não tem brinquedos simples e lúdicos, é tudo tecnológico, é tudo eletrônico. Estão perdendo o lado bom de brincar, de correr, de saltar. Não sabem mais como agir com a infância, e pessoas que não têm infância vão ficando amarguradas. Tem tantas meninas de 11, 12 anos já andando nos shoppings com trejeitos sedutores. Estão acabando com a infância das crianças. E é isso que Satanás quer colocar: comportamentos para que as pessoas sigam. A fé de uma criança é maravilhosa. A fé de uma criança é graciosa. No Recife eu residia, dividi apartamento com Marcos Fábio Ribeiro, meu querido irmão e amigo Marquinhos. Marquinhos era um rapaz bem animado, alegre, como vocês cearenses, inteligente, criativo. Mas deixa de estar aqui Andréia, uma pernambucana, se apaixonou por ele. Mas Marquinhos não estava muito aí para Andréia, não. As mulheres, elas sabem como conquistar o coração do homem. Se não conquistam diretamente, vai pela família. Marcílio, irmão do Marquinhos, tinha um filho pequenininho, seminarista também, como eu. E aí, quando foi um dia, nós fomos fazer uma compra, alguma coisa. Passamos na frente da Mesbla. Alguém lembra da Mesbla? Poxa! Passamos na frente da Mesbla. E o Júnior estava conosco, o filho do Marcílio. E o Júnior, quando viu a vitrine, e viu um caminhãozinho na vitrine, ele correu para aquela vitrine, ele correu, e ele ficou encantado com aquele caminhãozinho. Pediu: pai, compra, pai, compra, pai, compra. O pai olhou para mim com os olhos quase que marejando, dizendo: meu filho, eu não tenho dinheiro para comprar. Ele voltou para mim, o menino, tio Jader estava numa situação tão delicada. Era uma época que eu mesmo latia para economizar o cachorro. Eu também não tenho. Mas o seu pai falou: vamos orar. Eu não esqueci essa cena. O garoto se ajoelhou diante da vitrine. Oh Deus, eu quero esse caminhãozinho, Deus, me dá esse caminhãozinho, Deus. O pai catou. Eu fui na hora que no meu braço ele, nós três orando ali. Depois que terminamos de orar, o menino aquietou, acalmou, ficou tranquilo. Passou um pouco de tempo, o tempo passou. Lembra da Andréia? De olho no Marquinhos. Quando foi um dia, chega a Andréia lá na nossa casa, estávamos jantando. Mais uma vez a família do Marcinho estava conosco. Ela chega com um pacote desse tamanho. Juninho trouxe para você. É preciso que eu lhe diga o que é que estava dentro. O caminhãozinho. Aquele garoto, quando começou a desembrulhar o caminhãozinho, talvez ele devia ter uns 4 anos para 5 anos, ele parou, se voltou para o seu pai e disse: Deus atendeu a minha oração. E ali mesmo aquele menino começou a orar a Deus: obrigado, Deus, que o Senhor me deu o caminhãozinho. A fé de uma criança é maravilhosa, é uma fé confiante, é uma fé confessante, é uma fé totalmente dependente da graça de Deus, e a Ele clama. A fé de uma criança é prática, a fé de uma criança é obediente.
É por isso que o inimigo não quer que as suas crianças orem, nem aprendam a orar. Porque quando a gente ora, a gente confia, descansa, a gente vive na confiança do nosso grande Deus. Saibam todos vocês que me escutam nessa noite, vocês que escutarão pela internet, todo mundo está atrás da fé dos seus filhos para arrancá-la, para que esses meninos e meninas não cresçam com fé. Nos dias do jovem Manassés, irritados em segredo sob o governo de Deus nos dias de Ezequias, os príncipes e nobres terrivelmente mundanos olharam com desejos ansiosos para o tempo em que, sob um monarca mais fraco, eles pudessem recuperar sua ascendência e inaugurar um novo período de licenciosidades e negligências autoindulgentes. Poucas pessoas de 12 anos podem resistir aos esforços de pessoas adultas empenhadas em corrompê-los. E quaisquer que fossem as sementes da verdadeira religião que foram implantadas na mente do jovem príncipe enquanto Ezequias viveu, elas foram provavelmente sem muita dificuldade erradicadas de qualquer forma, sufocadas e dominadas pelo ensino novo e agradável de seus novos instrutores. Se você não ensina, alguém ensina. Se você não acompanha, alguém acompanha. Se você larga, alguém pega. Põe em ordem a sua casa. Ponham em ordem a casa de vocês. Para eles, os príncipes e nobres, parecia uma circunstância feliz que o novo rei fosse um garoto tão simples. E eles se apressaram em proteger, como que blindar, como que cercar a sua pessoa. Tomaram a direção do seu treinamento, cativaram o garoto com os seus próprios sentimentos. E é por isso que você vai ver o que Manassés vai fazer. É por isso que você vai ver quem Manassés vai se tornar. Cruel, sanguinário, terrível. Já estou me dirigindo para o final. Como proteger as nossas crianças? Como cuidar dos nossos filhos? Como chegar em casa hoje e mesmo que eles estejam dormindo, se ajoelhem na cama deles e orem ao Senhor por eles. Beijem os seus filhos, abracem suas meninas. Façam isso por motivação e consciência do coração que Deus ministrou para a gente nessa noite. Filhos precisam de pais. Filhos precisam de pais. Vimos ontem em Efésios capítulo 6, que ali aparece, no capítulo 6 de Efésios, pai e mãe, que devem criar os seus filhos e a quem os seus filhos lhe devem honra. Assim sendo, os pais são sua segurança e alegria. Os filhos se sentem seguros com os seus pais, perto dos seus pais. Estão alegres com seus pais. Quem é pai aqui que me escuta, quem é mãe aqui que me escuta, a apresentação do coral na escola. Seu filho, quando sobe ali naquele pedestal, com todas as crianças para quem ele olha, ele não olha para a multidão. A quem ele procura por você, pai, ele procura por você, mãe. Ele não está interessado em multidão, ele está interessado em você, papai, em você, mamãe. Você é o motivo da alegria para ele. Ele ensaiou e cantou para chegar naquele dia e se apresentar para você. Os pais são sua segurança, sua alegria. Pergunto para vocês e respondo: o que incutiu Deus, o que colocou Deus na mente, no coração, na formação de uma criança? Sim, o que incutiu Deus na mente e no coração da sua criança, por você, pai, por você, mãe. Veja como Deus foi bondoso com você, pai. Que vantagem você tem, mãe. Deus incutiu no coração da sua criança respeito. Ninguém o ensinou a respeitá-lo, ele já nasceu sabendo. Ele tem um respeito por você tão grande. Ele olha para você com respeito.
Mas também Deus incutiu no coraçãozinho e na mente da criança um reconhecimento de autoridade suprema sobre a sua vida. Ele não precisou ser ensinado quanto a isso. Ele já nasceu sabendo que papai é autoridade sobre a minha vida, mamãe é autoridade sobre a minha vida. E ele escuta. E ele, quando está fazendo qualquer coisa, ele olha para você, porque reconhece que você é a autoridade suprema sobre a sua vida. Deus colocou naquela vida tão pequena consideração e grande estima por você. Quando ele acorda, que ele vê, ele abre um sorriso. Ele tem amor por você. Ele tem grande estima. Deus colocou confiança no coração dessa criança por você. Ele não vai confiar em qualquer adulto. Em um ambiente em que ele se sinta desconfortável, ele vai correr para você, pai, vai correr para você, mãe, porque você é fonte de confiança, pai. Foi Deus quem colocou, desde o DNA desse menino, essa confiança em você. Deus também colocou credibilidade. A palavra dos meus pais é a última palavra, é o que conta para mim, é o que decide. Pode qualquer pessoa dizer qualquer coisa, meu pai falou, minha mãe falou, eu vou por aqui. Foi Deus quem colocou você. Que Deus bondoso, que Deus gracioso. Deus colocou no coração, na mente, na vida daquela criança, a admiração por seus pais. Ama os pais com admiração. Pode ser quem for você. Para ele você vai ser o herói. Vai ser aquela mãe que chega. Vai ser aquela pessoa que ele admira, que ele vai ter grande admiração por você, de falar de você, como meu pai é, como minha mãe é legal. Deus colocou no coração daquela criança amor por você, pai. Ele colocou amizade e carinho. Agora, eu advirto, se uma criança for frustrada nessas áreas, se vocês se afastam, se vocês se isolam, se vocês abandonam, a frustração nessas áreas é o que de pior pode acontecer a uma criança. E tudo desvanece. E tudo, por favor, pode passar. Apaga. E fica um vazio. E fica uma tristeza. Tem muita criança de à noite que não conseguirá dormir direito, com seus tiques e com seus medos. Tudo isso foi embora. Tudo isso perdeu. Seus pais agora lhes são grosseiros, grossos e estranhos. Seus pais são terríveis. Seus pais são inconvenientes. Seus pais são displicentes. Tudo apaga. Fica um vazio. Ele fica procurando, cadê o amor? Cadê a admiração? Cadê? Como que ele desvaneceu? Evaporou. Pai, é com você nessa noite, e não pode ser com outro. É com você, Pai. A personalidade segura da sua criança depende de você. Uma criança feliz, saudável, que vai crescendo com consistência e consciência, de uma personalidade que irradia a alegria, depende do pai. Personalidade e caráter de um menino e de uma menina depende do pai, do homem que me escuta nessa noite. O que foi que Deus deu a você, pai? E a sua criança percebe isso, reconhece isso, não discutirá jamais isso. O que Deus deu aos homens nesta noite, seus filhos reconhecem: referência de liderança. Sabem que a mãe é auxiliadora idônea, mas a referência de líder em casa é você. Quando você fala, tem um peso. Quando você chega, tem um peso. Quando você decide, está decidido. As crianças reconhecem o pai como referência de liderança. Reconhecem que o pai tem um comando inquestionável. Por ser ele sábio e santo, não quer dizer que não falhe.
mas em falhando, logo perceberá e agirá assim. Precisamos de pais sábios e santos, porque os seus meninos não comentarão de maneira negativa o comando desse homem no lar. Vimos isso no Salmo 128 nessa noite. Deus colocou em você, homem, para que seus filhos reconheçam o temor da sua presença. A presença do Pai tem um peso diferente. A palavra do Pai tem um peso diferente. A correção certa, na hora certa, no lugar certo do Pai tem uma maneira diferente, que conta e marca para melhor. Eu lhes digo que eu fui um garoto um pouco criativo e animado demais. De vez em quando eu extrapolava. E algumas vezes meu pai e minha mãe conversavam comigo, mas eu desafiava. Eu desafiava muito o perigo chamado Dom Alziro. E algumas vezes eu tive que entrar em ordem, no coro. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu agradeço a Deus todas as surras que eu levei do meu pai e minha mãe em justiça, em equidade e em cuidado comigo. Eu agradeço a Deus por cada surra que eu levei dos meus pais. Alguém me acompanha nisso? Sabe por quê? Porque filho que apanha em casa não apanha da vida. Filho que apanhou em casa não apanha da polícia. Porque aquilo ali é proteção. Agora, pais, vocês nunca devem espancar os seus filhos. Vocês nunca devem bater nos seus filhos com raiva. O Ceará perdeu. Nunca devem fazer. Todos vocês sabem que há um temor quando o pai fala, quando o pai olha, quando o pai se posiciona. Pais, não percam isso. Que Deus lhe deu o homem conselhos. Por isso que em Provérbios sempre é o pai falando com o filho: filho meu, vem cá. Filho meu, vem cá. O pai também tem uma reprovação segura. Não está certo, não é assim. O pai também tem uma aprovação que agrada. Muito bem, filho, muito bem, filho. É diferente isso no homem. E é por isso que homem e mulher os criou e abençoou e disse: cresçam e multipliquem, porque vocês se complementam. Nunca dois homens criarão um menino ou uma menina. Nunca duas mulheres criarão uma menina ou um menino. Estou lendo o livro de uma moça que foi criada por uma parelha homossexual. E como ela sempre sofre, já adulta até hoje. Há um equilíbrio perfeito, não mexam nisso. Mas também não se eximam disso, saindo fora. Homens têm saído fora, homens têm pulado fora. Estão perdendo seus filhos. Aí depois vão correr atrás dos seus filhos, talvez tarde demais. Porque Deus deu aos homens a correção. A correção paterna. Quando um pai age com sabedoria e com correção na sua cobrança, traz o filho à sensatez e isso impressiona. Deus deu ao homem bondade sem moleza. E nenhum filho que é um pai molenga. Nenhum filho que é um pai que ele manipule. Todo filho, toda filha que é um pai seguro. E um pai que não tem moleza. É por isso que muitas vezes, sabendo que o pai conversa a outra, vai falar com a mãe. Aí a mãe sabe e diz: vai falar com seu pai. Eles sabem também que a correção da mãe é uma correção às vezes com leite condensado. Não é defeito de vocês, mulheres, é que a natureza de vocês não foi feita dessa maneira para ter essa segurança. Desse tipo, dessa forma e dessa intensidade. E também quando somos grossos ou grosseiros, nada como uma mulher para nos colocar de volta à sensatez como homens. Que equilíbrio, que balanço perfeito Deus nos deu. Deus deu ao homem um caráter imitável. Por isso que muita gente diz: eu aprendi com meu pai. Meu pai agia assim. Meu pai fazia assim. Ah, se meu pai estivesse aqui, ia ser assim.
Deus deu ao homem uma fé que lidera, uma fé que conduz a casa nos caminhos do Senhor. É o Pai quem reúne, é o Pai quem ora, é o Pai quem explica, é o Pai quem cuida. Homens não desistam da vocação de homens. Quem tem que ir na reunião de pais e mestres na escola é o homem. A mulher pode acompanhá-lo, mas quem tem que saber como está o seu filho no colégio é você. Tudo isso que vocês estão vendo. Mas a frustração nesta área é o que de pior pode acontecer a uma criança. É quando seu pai está presente, mas e daí? A sua presença não está aí. Então, a frustração de uma criança, quando isso não acontece, é terrível. Pode até mesmo afetar a própria sexualidade das crianças. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Os meus acompanhamentos e aconselhamentos na vida, muitos rapazes e moças com suas sexualidades confusas sempre se referem aos seus pais, aos homens. Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Quando Deus criou o homem primeiro, e quando Deus deu ordem para que Adão seguisse na frente da família, é porque o Senhor é sábio e soberano. Isso não tem a ver com machismo, isso não tem a ver com feminismo, isso tem a ver com a ordem criada. Mãe, o que é que você está fazendo? Mãe, é com você e não pode ser com outra pessoa, mãe. Já vimos sobre o pai. Mas o que é com você, mulher, que é mãe que me escuta nessa noite? Deus deu a vocês uma doçura e uma gentileza que marca as crianças. Uma boa maneira, uma boa educação, um saber chegar, um saber falar, um saber portar-se. Nas crianças, reflexo da presença da mãe, a doçura e a gentileza de uma mãe investindo na formação da sua criança. O que Deus deu a você, mãe, e a sua criança reconhece isso. Em primeiro lugar, Deus lhe deu uma bondade a ser recorrida em todas as horas. Não há colo melhor do que o colo da mãe. O filho sabe que sempre pode contar com você, mãe. Sempre, a qualquer hora. O pai pode ficar cochilando, a mãe não cochila. A mãe é impressionante nessa hora. Deus deu para vocês, mulheres, uma doação inquebrantável. Só a mulher sabe estar lá. Ao acordar de uma criança, ao deitar de uma criança, a chegada da mãe é impressionante. Ela sabe chegar na hora certa. Ela sabe estar na hora certa. Ela sabe o momento certo. O coração bate pulsando igual. Isso é tão profundo. Mistérios de Deus. Seu menino, sua menina, se mudar do país, se o seu menino for ser gerente comercial de uma firma na Finlândia, se ele tiver 30 anos, se ele se entristecer lá, seu coração se entristece, cara. Impressionante como Deus fez vocês, mulheres. Deus deu a vocês conforto. Nem babá, nem professora de creche, nem nenhum colo feminino pode dar à sua criança, porque só a sua criança terá do seu colo. Deus deu conselhos também, as mulheres aconselham seus filhos, mas as mulheres são grandes confidências dos seus filhos, das suas filhas. Deus deu a vocês bondade com ternura. Se deu aos homens bondade com firmeza, com vocês bondade com ternura, e é por isso que os filhos sabem que tem uma mãe sábia, que saberá conversar com o seu pai e trazer o pai ao equilíbrio se necessário for. Deus deu a vocês um caráter de leoa que defende, uma liderança e condução de uma casa como ninguém. Provérbios capítulo 31, versículos de 10 em diante, mostra uma mulher batalhadora, trabalhadora, inteligente, responsável, comerciante, mas mulher e mãe, ao ponto de seu marido e seus filhos serem estimados. Frustração nessas áreas que vocês viram aí é o que de pior pode acontecer a uma criança quando isso não faz parte do crescimento dela. Tudo isso desvanece, fica um vazio, fica um vazio. Filhos precisam de pais que preservem a sua infância.
Filhos precisam de pais que os preparem para a vida. Filhos precisam de pais que cuidem do seu desenvolvimento mental, moral, físico e espiritual. Filhos precisam de pais que lhes abençoem sempre e também na fase adulta. Que crianças aprendam logo cedo com seus pais, que levem consigo sempre a real diferença entre dois versículos que fazem toda a diferença para uma vida, qualquer vida, desde cedo na vida. E é por isso que nós vamos encerrar lendo Provérbios capítulo 1, versículos 32 e 33. Provérbios capítulo 1, versículos 32 e 33. Se esses meninos e meninas forem bem orientados, bem cuidados, bem treinados, saberão exatamente a diferença e também os fins desses dois versículos. Vejam o versículo 32. Os nécios, os tolos, os espertos, os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos, só aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Que versículo que os seus filhos podem estar correndo risco de morte ou de loucura, se vocês deixarem por aí, não cuidar. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar. Estou bem assim, sei o que estou fazendo, estou seguindo a cartilha, os leva à perdição. Versículo 33. Mas o que me der ouvidos, que consequência maravilhosa da sua casa, que eu desejo que são meus, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Sejamos homens, vocês sejam mulheres, que cuidem muito, que cuidam muito bem da sua família e põem em ordem a casa de vocês. Que Deus os abençoe. Amém.